Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, sexta-feira, último dia do mês de fevereiro do ano da graça de 2025 do nosso Senhor Jesus Cristo. Atingimos nossas metas? Conseguimos ler um versículo da Bíblia? Conseguimos melhorar como cristão, como marido, como esposa, como filho, como patrão, como empregado? O que fizemos de bom esse mês de fevereiro? Não só para os outros, mas principalmente para nós. Às vezes estamos querendo agradar muita gente, estamos querendo dar muita explicação para muitas pessoas. E às vezes esquecemos de nós mesmos, esquecemos de nossa família. É preciso que a gente se volte um pouquinho para nós. É preciso também que a gente se volte para aquele lugarzinho nosso preferido, nas nossas orações, antes de dormir, ao acordar, para que a gente crie esse costume e essa intimidade com Deus. Porque a primeira pessoa que tem que se aproximar de Deus é você mesmo, sou eu mesmo. A gente não pode querer levar ninguém para algum lugar se nós mesmos não estamos lá, se nós mesmos não gostamos de lá. É preciso que você entenda que as pessoas só vão lhe seguir se você estiver num lugar bom, num lugar agradável, e que você também consiga transmitir isso. Muitas vezes nós estamos se enchendo da palavra de Deus, se enchendo, viramos aquele sapão, né? cheio, mas não conseguimos passar para ninguém, não conseguimos passar para a nossa família, não conseguimos passar para a sociedade, e às vezes ficamos com nossas angústias, com nossas depressões internas, sem dialogar com a esposa, com o marido, com os filhos. É preciso que a gente também nos volte um pouquinho para nós, aonde é que eu ainda preciso melhorar. Eu, como cristão batizado, o que é que eu faço que me afasta da palavra de Deus? É preciso que a gente tenha essa sabedoria, porque no mundo que a gente vive hoje, nos dias atuais, é difícil, mas no tempo de Jesus também era muito difícil. As dificuldades são bem parecidas. Então, é preciso que a gente se volte para a verdadeira verdade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versos de 1 a 12. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua mulher e casa com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que mais uma vez os mestres da lei e os fariseus queriam pôr Jesus à prova. Queriam colocá-lo numa situação difícil. Jesus sempre reverte a situação e pergunta para eles: o que é que a lei diz? Ele diz o quê? Moisés escreveu um decreto que poderia o homem dar uma certidão de divórcio à sua mulher. Então Jesus rebate: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Moisés fez isso por falta de obediência dos vossos corações. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, e até mesmo muitos anos antes de Jesus, a mulher não tinha direitos. A mulher só falava se o marido permitisse. A mulher
não era permitido sair em público sozinha, tinha que ser acompanhado de um filho ou de um marido, e entre muitas outras coisas que as mulheres não tinham direito. Então, era um machismo ainda imperial, que funcionava nesses tempos. Mas Jesus está dizendo aqui a eles: a dureza dos vossos corações é que leva ao divórcio, à separação. A dureza dos nossos corações, a falta de compreensão, de amor, de carinho. Jesus está dizendo o que aqui? Quando você se casa, não são mais dois, é apenas uma só carne. O marido vive para a esposa vive para o marido. Mas isso inclui o respeito, o direito individual de cada um. São pessoas diferentes, pensam diferentes, mas se uniram em torno de um amor, de uma formação familiar. Então, Jesus está dizendo o quê? A separação, o divórcio vem quando há dureza nos vossos corações. Quantos casais hoje que se separam por bobagem, por falta de perdão, por falta de amor, de carinho? Jesus está dizendo o que aqui? Tenham cuidado com o que os outros querem que você faça. Quantos fuxicos, quantas conversas, quantas coisas mal compreendidas, né? É preciso que os casais tenham cuidado, principalmente os casais cristãos, porque são perseguidos, são bombardeados todos os dias por notícias, por fatos, por relatos de pessoas que querem destruir o casamento, as famílias, né? É preciso que a gente entenda, porque o Evangelho está dizendo aqui: se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Quem se divorciar de sua esposa e casar com outra, cometerá adultério. Quando nós vamos ao altar receber o sacramento do matrimônio, nós somos livres, por livre e espontânea vontade. Ninguém é obrigado a casar. Ninguém é obrigado a contrair o sacramento do matrimônio. Esse sacramento é realizado porque houve um amor, houve a intenção de formar uma família. Então deve-se respeitar. E os fariseus sabiam disso, os mestres da lei sabiam disso, mas queriam colocar Jesus sempre em situação difícil. E a grande pergunta, meus irmãos e minhas irmãs, para o dia de hoje é: quantas vezes nós também estamos colocando Jesus em situações difíceis? Aceitamos os sacramentos do batismo, da unção, do matrimônio, e depois nós jogamos tudo, muitos de nós jogam tudo para o alto. Se batiza em outra igreja, se separa e casa com outra, depois separa de novo e casa com outra. Então nós estamos dando maus exemplos. Nós estamos dizendo que a lei de Deus não vale nada. Nós procuramos a lei de Deus, mas depois muitos de nós joga tudo para o alto e diz que não vale nada. É preciso que a gente tenha cuidado com a dureza dos nossos corações. E a grande pergunta que fica hoje é: onde é ainda que a dureza do meu coração ainda reina? Onde é que a minha ignorância ainda reina? Onde é que eu deixo de cumprir a lei de Deus, ou pelo menos procurar cumprir, para seguir a dureza dos corações dos outros e do meu? É preciso que a gente reflita sobre isso. Onde é que ainda reina a dureza, a falta de perdão, de misericórdia na minha vida? Onde é que falta o coração manso e humilde igual de Jesus? Onde é que falta a caridade, o perdão, a coragem de pedir perdão e a coragem de perdoar? Então, dizer a vocês que nessa sexta-feira, dia 28, último dia do mês, reflita sobre isso. O que é que eu espero para o mês que amanhã começa, o mês de março? Quais são as minhas metas? Eu vou procurar ser um cristão melhor? Eu vou procurar ser um pai, um irmão, um filho, uma esposa melhor? Ou eu vou continuar deixando que a dureza do coração reine sobre minha vida? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal.